céu azul. E ele merece um dia tão bonito assim. Hoje é aniversário daquele que participa semanalmente, é do time, mais do que do time, vou te contar, o querido Fefão. Fefão, então, abrindo esse programa aqui, ó, te mandando um beijo em nome de todos nós, de toda a equipe e de todos da Rede TV. O Fefão é uma pessoa muito querida, ele faz o futebol na cozinha comigo aqui, faz office para o nosso programa, é um desses achados de amigos na vida que a gente tem o prazer de cruzar. Roberto Augusto, bom dia, chefe. Saudade de você. Bom dia, Mineiro. saudade de você também. Eu também. Como é que tá Minas? Tá bem, graças a Deus, tá tudo bem por lá. Agora me conta aqui, abre a imagem para mostrar como o nosso balcão hoje tá cheio. Tá bonito, agora, né? Colorido. Deixa eu ver a geladeira. O balcão tá muito cheio. Será que a geladeira também? Deixa eu abrir de cá pra você Abre. ver. Ixi. Olha, tá bem vazia, hein, ó. Vazia, vazia. Mas nós vamos colocar Vamos. essas coisas lá. Porque o alimento tá muito caro, tudo tá muito caro, o dinheiro tá muito curto. E não adianta você comprar as coisas na feira, ou no sacolão, ou vai lá no mercado, e depois não armazená-las direito. A gente perde tudo. Perde tudo, E dá uma Cláudia. raiva quando você vê que perdeu algum alimento dentro da E geladeira. outra, tá tudo tão caro pra você não perder, dá, né, não. Cláudia? Não dá pra... O que hoje você vai em dia, ensinar hoje? Vou te ensinar corretamente a guardar tudo isso na geladeira e também no armário. O que vai na geladeira e o que não vai, O que né? vai e o que não vai. Um armazenamento 100% correto para você ter o seu alimento por mais tempo guardadinho, conservado. Beleza. Hoje também estará comigo aqui no programa o doutor Caio Bartini. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, Claudete? Bom dia. Ele é advogado na área de direito de processo tributário e hoje vai falar sobre o IPTU. Tem muita gente de cabelo em pé, doutor? A quem gosta de pagar imposto, Claudete? Tá todo mundo de cabelo em pé? Todo mundo? Todo mundo. Existe algum imóvel isento de IPTU? Tem sim. A gente tem imóveis isentos e tem outras dicas que a gente vai falar aí no programa. Doutor Caio Bartini está aqui ao vivo, são 9h33. Você pode entrar por esse WhatsApp que nós vamos colocar aqui na tela agora. Ó, grava com o seu celular deitadinho assim. Oi, Cláudio, meu nome é tal, tô com uma dúvida com o IPTU e manda a sua pergunta. Ou da forma escrita, mas mande para este WhatsApp. Eu te convido também a participar de uma pauta que é muito, muito interessante. Hoje, dia 15, é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E eu estou recebendo aqui a doutora Alessandra Prandini, que é do ITC, é do Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. E você atende também crianças em outros hospitais, né, doutora? Isso Bom mesmo. dia, seja bem-vinda. Bom dia, Claudete, tudo bem? Qual é o tipo de câncer que mais afeta as crianças brasileiras? O principal câncer que afeta as crianças é a leucemia. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses cânceres, da prevenção, de como diagnosticar. Acho que vai ser muito interessante. A doutora, além do Itaci, que eu falei para vocês, que é o Instituto, né, de Tratamento de Câncer Infantil, também é do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E vamos ver se o dia tá bonito mesmo, continua bonito, que às vezes a gente vem e muda tudo. Mas hoje não tá com cara de mudar, não. Aliás, ontem falaram que ia chover, foi um dia muito quente em São Paulo e não choveu. Por enquanto o dia tá lindo, não é? A Daíse Socorro, que é a nossa repórter, hoje vai ouvir a sua dúvida ao vivo. Bom dia, seja bem-vinda, Daíse. Muito bom dia, Clau. Muito bom dia a todos. Realmente, o dia tá lindo. A gente está aqui no centro de Osasco agora. E a previsão é de sol para os próximos dias, com pancadas de chuva à tarde. E a gente está aqui para falar com as pessoas, né, Clau? Porque, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, hoje a gente vai ouvir as pessoas. Quem tiver dúvida sobre as pautas de hoje no programa e quem estiver aqui na região, pode passar por aqui que a gente vai conversar. Nós estamos ao vivo, então você pode dar uma chegadinha lá. Quer saber de IPTU? Vai até ali, pergunte. Você está no centro de Osasco? Tem um nome, uma praça, é um shopping? O que é? Lugar bonito, né? Gostei. A gente está no calçadão. Tá. No calçadão Bonito aqui, central a gente tá de no Osasco. calçadão de Osasco. Quer falar com o programa? Dê uma chegadinha lá e você vai poder fazer perguntas para os nossos participantes. Nós vamos começar o programa aqui na cozinha logo após o intervalo. Tem alguma dúvida? Pergunta também. Hoje o Roberto vai dizer o que se deve guardar na geladeira, o que é melhor ficar no armário. Mas como guardar para durar mais? Você vai saber já já, né, Roberto? É isso aí, A gente já volta.
Pois é difícil comprar porque o dinheiro anda bem apertado, contado. E não guardar, porque chega em casa, é hora de armazenar tudo. Aliás, muitas pessoas pegaram um hábito, Roberto Augusto, bom, saudável, em virtude da Covid, em casa. É um desses lugares, ninguém mais entra de sapato, nunca mais, ninguém entrou. O que é bom, né? Porque na sola do calçado você carrega não só sujeira, né? De tudo você carrega, né, Cláudia? De tudo, infelizmente. Então é bom que não entre. E também de já higienizar as coisas que você leva para casa. As pessoas estão bem atentas com isso, viu, Cláudia? Igual você falou durante a pandemia. Sempre tem um lado bom até no que é mais ruim. E é verdade. Foi isso que aconteceu. É verdade. E por você falar em higienizar os alimentos, as latarias e tudo mais, porque hoje a gente higieniza de tudo, para armazenar os alimentos, tanto a geladeira quanto o armário tem que estar limpo. Não é você chegar e pôr lá dentro. Não, tem que estar limpinho. Então, vou ensinar para você 2 soluções para higienizar a geladeira. Ok. A primeira, Cláudia, tá aqui, ó. Deixa eu pegar esse daqui que eu vou utilizar. Tá bom. A primeira, que é essa aguinha aqui, nessa água eu tenho 1 litro de água e 3 colheres de sopa de água sanitária. Ok. Ou hipoclorito. Para cada litro, 3 de colheres água dessa daqui, de água sanitária. É a primeira solução. A segunda, aí você vai me perguntar, Rô, mas a geladeira vai ficar com cheiro de água sanitária? Não, porque nós vamos neutralizar. Nessa água aqui também, ó, eu tenho 2 litros de água, eu coloco 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher bem cheia, ó. Esse até mais serve para tudo, viu? Isso. Esse tem 1001 utilidades, né? Esse para tudo. Para tudo. Para tudo. Aí fiz essas 2 soluções, né? Aí eu vou pegar um paninho, esses aqui, descartáveis. Você limpa com isso, passa um e depois o outro. Primeiro eu vou molhar ele aqui, ó, nessa solução. Água com água sanitária. Sem excesso, venho aqui, Cláudia. A geladeira vazia, claro, né? Aí eu limpo a nossa já tá limpinha, estamos mostrando como você pode fazer, deve fazer na sua casa, Você limpa as prateleiras da geladeira, todo o compartilhamento, aqui assim também, porque a gente guarda as coisas, Primeiro com água sanitária, 1 litro, 3 colheres. Limpamos, aí eu venho aqui com a outra solução, que agora nós vamos neutralizar os odores da geladeira. Com essa água e bicarbonato, ó. É só uma vez, não precisa mais. Sabe que tem assim uns bonequinhos, eles são muito baratinhos, tem menininha, menininho, tem bichinho, que é com bicarbonato, que você põe no canto assim da geladeira e não fica um cheirinho na sua geladeira. Nós não vamos fazer, vou deixar a geladeira aberta que nós já vamos começar a colocar as coisas. Aqui nós não vamos fazer bonequinho, mas tem copinhos de café que eu vou pegar. O bicarbonato. Isso é para tirar o cheiro também? Isso. Por que eu gastei dinheiro naquele copinho? Porque você me contou. Ai, meu Deus. Por que eu comprei aquela menininha? Um copinho descartável. Você podia fazer em casa de graça. Não precisa encher, tá, Cláudia? Menos da metade, ó. Vou fazer mais um. Sabe o que é bom também, que eu já fiz? Que me ensinaram, Roberto? Cortar uma maçã ao meio e colocar dentro da geladeira. Ela ajuda. Também mas só que a maçã, com o passar do tempo, ela vai oxidar, ela vai apodrecer, né, Cláudia? Aí você tem que deixar... Isso aqui não, isso aqui você vai deixar por muito tempo. Outro, um copinho, vou pôr ele aqui pra visualizar. Essência de baunilha, de pôr no bolo. Você vem aqui, ó. Essência de baunilha, pode ser branca. Aí você vai pegar um punhadinho dessas hastes flexíveis. Vem aqui, põe aqui nessa baunilha. Vira e põe o restante. E de vez em quando vira pra lá e pra cá, não? Uma vez por dia. Uma vez por dia. Uma vez por semana. Aí você vem aqui, ó, e coloca na geladeira. E nós já vamos lá para o nosso link. A Daíse Socorro tá com uma pessoa querendo te fazer perguntas. Pois não. Então pode falar, Daíse. Vamos daí. Oi, Cláudia. Eu tô aqui com a Carolina. Ela tem uma pergunta para fazer pro Roberto Augusto. Bom dia, Clau. É verdade que congelar verduras faz perder nutrientes? Vamos saber aqui do chefe. Roberto Augusto? Na verdade, verdura não se congela, né? É igual eu já falei aqui esses dias atrás. Não pode congelar verdura. Essa quebra de nutrientes acontece sim, tá? Quando você
congela ou armazena de forma errada. Mas, por exemplo, não ela crua, mas se eu posso congelar uma torta de escarola. Pode sim. Aí ela perde? Não, ela vai perder muito pouco, porque... Tá. E perde sabor? Não, sabor não. O sabor permanece o mesmo. Desde que a E eu forma não de posso congelamento... congelar nem vegetal, abobrinha, berinjela, essas coisas que Pode, estragam? pode. Não, você pode congelar sim. Desde que a gente faça aquele processo do branqueamento que eu te ensinei na semana passada. Não assim, pegou, chegou do não mercado e pode. congelou. Não pode. Nada in natura se congela. Ah, que pena. Tudo tem que fazer o branqueamento. É dar um susto. É dar um susto na água quente e depois na água fria. Ok, respondido aí, né, Daíse? Legal, daqui a pouco você pode voltar. Bom, aí você coloca onde? Isso, aqui? aí você espalha, geralmente lá no cantinho, ó. Vou colocar Tá. aqui no cantinho, que não E por atrapalha que nada. baunilha? A baunilha, Clau, ela vai neutralizar o cheiro e vai dar aqui um cheirinho gostoso. Por exemplo, se você guardar uma cebola picada, não vai ficar a geladeira toda com cheiro Agora de cebola. eu vou fechar, tá? Isso, pra ela Porque- parar de apitar. Não, e também não podemos ficar gastando energia, É porque ver- chove e a conta não abaixa. Verdade. Então vamos lá. Vamos Aí lá. a geladeira limpa, tudo mais. Tudo certo? Vamos começar. Vamos. O que não se guarda em geladeira? Clau, tem muita coisa que não se guarda em geladeira. Por exemplo, alho. Não se guarda em geladeira. Por quê? Porque ele vai brotar, quando ele recebe a umidade da geladeira, ele brota, começa a brotar aqui e depois o broto sai por aqui. Brotou qualquer alimento, ele vai amargar. Tanto o alho quanto a cebola. Então, cebola e alho a gente não guarda em geladeira. Deixa Cebola também não? Não, Tem também. muita gente que guarda com medo de bicho, que diz que tem um bichinho horrível. Eu nem vou falar o nome. Mas se você põe Mas que assim, gosta de cebola. Mas não põe precisa na exagerar fruteira. também, ter um monte. Não. É. Você põe tipo numa fruteira, naqueles carrinhos de alimento que a gente tem Tá. em casa e joga um papel toalha por cima. Cobre tá? um Cobre com papel pouquinho, toalha. depois Pano de tira. prato não, porque vai abafar. Tá bom. Tá bom? Então, cebola, alho não se guarda em geladeira. Não se guarda em O que geladeira. mais? E nem banana, tá bom? Me perguntaram essa semana, mas eu tenho muita banana, posso guardar em geladeira? Não, não pode. Ela fica pretinha. Ela fica pretinha. Mas não dá nem pra doce depois? Pra doce sim, mas pra consumir natura não. Não. Então, banana... Banana não. Aliás, que banana bonita, hein? Olha que Muito bananão, bonita, gente. né? Essa daí é o quê? Vou fazer Nanica, um né? bolo depois é pra nanica, gente tomar um pra... café. É nanica, Clau. Nossa, que linda que você tá. Eu não gosto muito da banana, mas essa daqui, fala a verdade, olha. Pois é. Baita bananão, caro também, então tem que... E outra, com esse calor, se deixar a fruteira no lugar que pega sol, né, Roberto? Nossa, estraga de um dia pro tudo outro. Muito rápido, gente, Ou- muito rápido. Outra coisa, Clau, que a gente não deve colocar em geladeira. Latas. Você abriu uma lata de extrato de tomate, jamais coloque essa tampinha aqui e volte para a geladeira. Não pode, porque há contaminação. Qualquer tipo de lata. Qualquer tipo de E lata. na hora da compra, eu tenho que observar o que na lata? Você tem que observar, a lata tem que estar intacta, perfeita, sem nenhum amassadinho, nem na beiradinha, nem no fundo, nem nas laterais. Se tiver, Você não leva para casa, porque pode perigoso, liberar né? toxina, tá bom? Aí a gente sempre tira, olha, coloca num pote. Você coloca num e nós já potinho. tivemos casos de botulismo, né, provocados exatamente porque a pessoa guardou na lata e depois foi consumir. É muito perigoso. Agora, verdade. Roberto, e vidro? Quando eu abro um vidro de palmito, por exemplo, não utilizo todos. Eu devo guardar numa dessas vasilhas, por exemplo, ou eu deixo lá no vidro com a mesma água? O vidro você pode manter com a mesma água, porém na tampinha você vai fazer uma vedação com filme plástico antes de receber a tampinha, tá? Ah, é? Veda com filme plástico e depois a tampinha de rosca. Por quê? Porque a tampinha ela é alumínio, né? É. Mesmo tendo aquela vedação de plástico por dentro, então ela não pode ter contato com o líquido que vai ficar guardado. Tá Aí você certo. vai vedar aquilo com filme Tá plástico. Você pode pôr um fiozinho de azeite ou um fiozinho de óleo que ele vai conservar bem melhor. Tampou, geladeira. Quanto tempo dura? 5 dias, nada mais Tá. que 5 dias, tá? Se não cria um mofo, mesmo dentro da geladeira, né? Sim, por Ele isso fica que eu aquele branco. por isso que eu recomendo aquela coberturinha de óleo ou azeite que não vai criar mofo, natinha branca, tá. nada. Só Ok. isso. Põe na geladeira. Quer pôr na geladeira? Pode pôr. Já guarda esse daí, Podemos vai. pôr. É. Aí, depois a Pronto. gente organiza. Tá. Milho, ervilha, azeitonas, Tudo o que a mesma tudo coisa. a mesma coisa. Você põe no potinho, tá? Outra coisa que a gente tem costume de fazer errado em casa. Você abriu uma lata de doce. Tá. Seja pêssego, doce Figo de em leite, calda. figo em calda. A gente tira 2 metadinhas, abaixa isso daqui e vai pra geladeira, né? Errado! Totalmente Errou! errado. Errou Aí a feio. gente pega... É. Na minha casa não falta isso aqui, eu compro de pacotão pra É. mandar as coisas pra casa dos outros, né? Então,
Isso daqui Nossa, é maravilhoso. por que você não manda lá pra casa? É um pouco longe de É Alfenas. um pouco longe, mas vou mandar qualquer dia. Aí você Aliás, coloca tá convidado a tudo. aparecer em casa, limpar a geladeira, que eu gostei, viu? Eu vou lá Limpou fazer uma direitinho. organização na sua Ai, geladeira. que Pode delícia. deixar. Aí, Clau, olha, coloca bonitinho, Tá. já fecha. Aí você etiqueta, porque a gente sabe que é pêssego, mas tem gente que não sabe. Aí você põe doce de pêssego, a validade dele 5 dias. Em casa a gente põe assim, doce de pêssego da Clau, não mexa. Ou então do fulano, não toque. É o certo, é o correto. Esse é meu, não toque aí. É verdade. Tem mais gente querendo fazer perguntas, vamos voltar, estamos com o link ao vivo hoje no calçadão central aqui do município de Osasco. Daíse? Oi, Clau, eu tô aqui agora com o Valdeci, que também tem uma pergunta para fazer, né não, Valdeci? Isso. Qual que é a sua pergunta? Posso guardar meus alimentos em saquinho de mercados? Isso. Pode Legal. guardar, ô Roberto, em saquinhos de mercado? Vamos Obrigada, bem que dá vontade. Bem que dá vontade, mas não pode. Não. Aquele saquinho, primeiro que ele vem sujo, ele já foi manipulado por várias mãos, né? E ele pode ser reciclado. Nada que é reciclado entra em geladeira nem freezer, tá? Então sempre o saquinho próprio para alimento, que é o PP, polipropileno, esse daqui. Tá. Aí você retira tudo, passa pro saquinho. Mas e tem leva... uns outros saquinhos bonitinhos assim também, mas não é esse PP, pode? Assim, Aquele que vem numa bobina? Isso, Pode tá. sim. Só não, porque ele não é reciclável. Tá. Nada que é reciclado a Entra gente em pode... geladeira. não Tá. entra em geladeira, pode sim. Pão, eu guardo em geladeira ou guardo fora da geladeira? Nunca fora da geladeira, sempre em geladeira. É mesmo? É. Aí você, ó, aqui, minha Mas mão o já pão tá fica higienizada duro. com álcool. Ele fica duro, Cláudio, mas depois você pode voltar em temperatura ambiente somente 10 minutinhos ou levar no forno, tá? Ó, Qualquer tipo de pão. qualquer tipo de pão. Você pode guardar aqui até por 10 dias, ele não perde, tá? Pizza, quando eu compro, comi, sobraram 2 pedaços. Põe em geladeira ou deixo no forninho? Não, você põe em geladeira. No forninho não pode. Olha aqui, só levar a geladeira, tá? Tá. Outra coisa, Cláudio, que as Aí, pessoas... peraí, da geladeira, posso congelar também? Pode congelar por até e 90 dias. Na geladeira, quanto tempo dura? Na geladeira, 5 dias. Tá. Tá bom? Deixa eu só pegar um pegador Porque o pão aqui. também, né? Ele estraga rápido. Não sei Estraga essas muito coisas que a rápido. gente compra. Outra coisa que as pessoas têm, como é que fala? Dificuldade em armazenar são os frios. Os frios, geralmente, quando você compra no mercado, ele vem embalado numa folha de papel que dentro tem um plástico. Sim. Né? Jamais você tira 2 fatias para fazer seu misto quente, embrulha e volta para a geladeira. Mas se for aquelas de isopor da padaria? Não também. Aquelas bandejinhas, hoje me perguntaram isso cedo. Aquelas bandejinhas de isopor não pode ir para geladeira. Não, você tem que trocar, porque ali no Por quê? fundo, Não pode ir? porque ali no fundo geralmente ela faz uma aguinha, Ah, estraga mais rápido. estraga mais rápido. Tá. Aquilo lá vai estragar. Então você vem, pega os frios. Eu sei que às vezes pode dar um pouco de preguiça, mas o duro é estragar o alimento que você deu duro aí para comprar, não é? É verdade. Aí você coloca nesses recipientes aqui que são Nossa, próprios. a mussarela tá tão bonita, né? Tá bonita, né? Vou te comer, gostosa. Vou fazer um lanche depois Vamos pra você. fazer um lanche. Vamos. Aí você tampa Ó, bonitinho. quinta-feira quero bolo pro Fefão aqui nessa cozinha, hein? Farei. A cozinha tem que estar funcionando, porque é aniversário do Fefão hoje, né? Como que é o bolo que ele gosta mesmo? Bolo Bariloche. Bolo Bariloche pra comer no verão. Vou fazer o bolo Nunca- Bariloche pra ele, com Tá maior bom. carinho. Ei. Geladeira. Geladeira, quanto tempo? 5 dias. Pergunta. Aqui, ó. Quando eu guardo frios, como que eu escolho as partes da geladeira? Frios, você colocou aqui na segunda prateleira. Certo. O que tem que ficar em cima e qual a ordem Vou disso? te contar, Cláudia. Tá. A parte de cima da geladeira, sempre ela vai ser mais refrigerada. Parte de cima, metade de gaveta. Então, As uma partes carne. carnes, embutidos, frios, laticínios, ovos, tudo sempre nas primeiras 2 prateleiras da geladeira, tá? Tá certo. Foi bom você falar no ovo, já vou Tá. mexer nele. O ovo, jamais você pega aquela carteira ela é suja. Infelizmente, eu tenho que falar, ela é suja. Às vezes ela vem até cheirando mal. É, às vezes vem até com os... Como que eu diria?
o número 2 da galinha, não é? Você pega, às vezes, na caixinha. Aí, então, você vai tirar os ovos de lá, não vai lavar, você não vai pôr eles de molho em água sanitária, lavar com água e sabão. Não, porque a casca do ovo é porosa e ela vai absorver. Tá. Você vai apenas retirar daquela cartela de papelão e vai forrar o fundo com papel. Aí você coloca os... Pra não quebrar os ovos. Escuta, isso que eu gostaria de saber, se todo mundo diz há tantos anos que aqui, na porta, não é lugar de guardar ovo, por que que os fabricantes de refrigeradores Ainda faz com aquele negocinho. Ainda faz com casinha de ovo na porta. Não pode guardar ovos na porta da geladeira, Isso. gente. E você também não pode fechar isso aqui, tá? É aberto, desse jeito. Aí você vem aqui na primeira, olha, e coloca guarda. aqui. E esse tem bastante durabilidade? Esse daí, depois que você tirou da cartela, 10 dias. Mas também não vai durar mais que isso, Não dura né? mais que isso. Que ovo todo mundo gosta. Tem mais perguntas para você, Daís Socorre, hoje no nosso link ao vivo, aqui no município de Osasco. Eu tô falando aqui, porque a Rede TV fica no município de Osasco. Vai você, Daís. Oi, Cláudia, eu tô aqui com a Evelyn agora, vai fazer mais uma perguntinha. Oi, Claudete, eu queria saber como que eu posso higienizar a carne de frango? Boa pergunta! Que ela vem Importante meio saber. gosmenta, assim. Ela, não sei, parece que ela tem uma liga, né? A carne, não sei, é uma gosminha aqui. Vem uma gosminha. Aquilo lá, Cláudia, deixa eu te falar. Você só vai higienizar se você for fazer. Ah, é? É, vai fazer o frango agora pro almoço, aí você vai lavar. Senão, você vai guardar ele daquele jeito. Mas só lavando não sai aquilo direito, não. Não, você sempre pega... Eu, Roberto Augusto, eu sempre utilizo um pouquinho de vinagre, que eu gosto. Vinagre, ele é ótimo. Tá. Ele neutraliza, ele tira odores. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Aqueles baratinhos mesmo, vinagre de álcool. Você pega, põe numa aguinha de água e vinagre, já tira imediatamente a babinha. Aí você vai secar pedaço por pedaço no papel toalha. Na geladeira, somente 2 dias e no freezer, 90 dias. Só 2 dias na Só geladeira? 2, porque senão ele vai perder. Perdeu o quê? O frango vai estragar. Vai a carne estragar o frango? começa a azedar, vai melar. Você vê, fico matando os frangos de qualquer jeito, antes do tempo, tudo estraga. Não sei, antigamente tudo durava, né? Hoje em dia, é 2 dias, tá podre, joga fora. É verdade, Então, 2 ela dias. aprendeu aí, né, Daís? E olha aí, ó, só 2 dias na geladeira e eu aprendi com ele. Eu ponho um vinagre, sai toda aquela gosminha na hora. Lavo e depois taco um vinagre lá. Aliás, fica mais gostoso. Fica mais gostoso. Isso daí. Vamos seguindo aqui, então. Agora, Cláudia, isso aqui é o maior problema de todo mundo. Você vai à feira no domingo, aí você compra um pé de alface, uma cabeça... Aqui em São Paulo fala pé ou cabeça? Pé. Tá, um pé de alface, um pé de escarola, Lá fala cabeça? Lá fala cabeça, uma cabeça de aqui, alface. O único que tem cabeça, eu acho, é o alho. É o alho. A cebola também, isso aqui é uma cebola de cabeça. Não, senhor. Aqui a cebola não tem cabeça, tem pescoço, não tem nada. É só cebola, não é não? Só quem tem cabeça aqui, que eu me lembre agora. Se você lembrar de cabeça algum outro, você me fala. É o alho. O alho é uma cabeça de alho. Agora, cabeça de alface? E alface tem cabeça? E alface tem pé? Tem pé, porque tem aquele rabinho embaixo. Aquilo Então lá é tá o bom. pezinho. Então Você tá vai bom. plantar, eu vou plantar uma cabeça de alface. Quem planta uma cabeça de alface, gente? Você planta um pé de alface, um pé de escarola. Vocês falam cabeça de escarola? Fala cabeça de escarola, uma cabeça de alface. Lá fala só alface no interior? Imagina, fala pé de alface, Gabriel. Você não manja nada de cozinha. Tanto é que confessou aqui no meu ponto que ontem comprou frios, veio com papelzinho, colocou com papelzinho e tudo na geladeira. Errado, Gabriel, errado. A partir de hoje você não vai fazer isso mais. O que é isso? Vai matar o filho. Vamos lá, gente. É meu afilhado, eu não quero que morra de jeito nenhum. Aí, Cláudia, você vai na feira. Jamais você vai pegar, né, o seu pé de alface Ou e sua vai cabeça colocar dentro da geladeira, naquele saco sujo, com raiz, jeito com nenhum. tudo. Não, você vai E higienizar. se vier um saquinho verde? Não, também, aquele saquinho verde não pode. Não? Verde, aquele rosa fininho, transparente. Também não. Não, porque é tudo reciclado. Tá bom. Não pode ir pra geladeira. Aí você vai lavar, tá? O pé folha inteiro? por folha. Sim, folha por folha, como se fosse fazer pro almoço. Tá. Aí, aqui eu vou pôr um pouco de rúcula também. Você tá brincando que você lava tudo antes? Tudo Depois na antes, geladeira. tudo antes. Isso daqui é um secador de folhas. Eu sei. Ele é ótimo, não sei. custa caro, Não, toda casa é tem que ter. maravilhoso. É maravilhoso. Aí você lavou. E antes só tinha na França, agora tá cheio aqui no Brasil. Aí você vai retirar toda a água dessas folhas, tem que retirar a água, tá? Tá. A nossa tem pouco, porque já foi lavada há um tempinho. Tá.
Ó. E você deixa naqueles preparados para tirar Sim. Qualquer bichinho? Também? A gente usa isso daqui, ó. Hipoclorito de sódio. Isso. Você põe umas gotinhas na água, viu? Tá. E deixa lá só 5 minutinhos. Tem pergunta no TP para você enquanto você vai aí. A Neiva Safra, que não perde aqui nosso programa, né, Neiva? Beijão. Ela quer saber quanto tempo pode deixar arroz e carne prontos na geladeira. Ah, boa pergunta da Neiva. Tudo, Clau, pronto. O seu arroz, sua carne, tudo bem feitinho, dado aquele choque térmico que eu ensinei aqui dias atrás, que é só ela olhar lá no vídeo que tem. 5 dias, arroz, feijão e carne. Mas o arroz dura mais. Não, a gente sempre aconselha 5 dias, ele mas 5 dura dias mais. é o recomendado. Para manter o ponto, o sabor, tudo. Como o arroz. 5 dias, isso mesmo. Aí, Clau, eu tenho aqui um pote, o nosso não é tão grande não, mas dá para demonstrar. Aí você pega papel toalha e coloca aqui no fundo. Aí a gente vem com as folhas sequinhas, ó, não tem um pingo de água. Aí dura mais. Dura mais. Aí... Mesmo que eu pegue, dê uma lavadinha e guarde em outro saquinho branco, assim é bem melhor. Você não vai pôr no saquinho. Não vou pôr no saquinho, assim mesmo. Ok. Não vou mais. Aqui você vai ter folhas frescas, Clau, por 5 dias. Já pensou todos os dias você chega do trabalho, já tem uma folhinha só para receber um molhinho? Que beleza, Bom demais, né? Ô, Roberto, Oi, então, Clau. a gente já entendeu. Olha, bem fechadinho. Né? Eu aí... quero ir mais rápido, porque talvez não fazer tudo, mas a gente poder falar algumas coisas. Temperos, cravo, canela, canela em pau, manjericão seco, guardo onde? Sempre em vidros esterilizados, limpos, fora da geladeira, no armário. Café. Fora da geladeira também, bem fechado em lugar escuro, porque ele não pode tomar claridade, que ele perde aromas e sabores. Ah, é? É. Jura? É no verdade. escurinho? No escurinho. Você Cafezinho no escurinho. Guarda ele no escurinho do seu arroz? armário. O arroz, ele tem uma durabilidade fantástica. Também guardado no escuro, sempre em potes. Nunca você retira um pouco do arroz, dobra a embalagem dele e volta pro armário. Sempre em potes. Isso aqui é de Com pregador? Não. Não. Com pregador, não. Não apareça em casa tão cedo. Deixa eu organizar. Vou lá fazer uma inspeção lá. Macarrão. Macarrão, mesma coisa, uma durabilidade fantástica. Mas dentro posso guardar do vidro, na caixinha? Pode guardar na caixinha fechada. Aberta não. Não, fechada. Tá? Agora, o que significa essa garrafa de água, ex-água, cheia de feijão aqui? Uma garrafa de água totalmente seca, não pode ter vestígios de água. Aí você vai colocar o seu feijão já escolhido de preferência, né? Se você for guardar pouca quantidade. Aí você coloca aqui, até na boquinha, tá? Vou te ensinar um fechamento. Isso aí é bom pra quem mora em sítio, que vai só de vez em quando e quando chegar lá o feijão já tá com bichinho, né? Ou caso de praia. Isso aqui é ótimo. Aí você pega um pedacinho de papel alumínio. Tá. Tá aqui. Pedacinho pequenininho. Ok, não viram, mas vão ver agora aqui. Aí eu vou pegar, Clau, uma bolinha, um pedacinho de algodão. Vai devagar aí. Tá, vou fazer bem devagar mesmo. Pedacinho de algodão, pequeno. Uma bolinha. Aí eu pego. Isso, pega esse copinho pra mim. Aqui eu tenho uma bolinha de algodão. Tá. Nessa bolinha, Clau, eu vou molhar no álcool 70 ou 92, ó, a bolinha. Faça isso com cuidado, só isso daqui. Aí eu vou pôr ela aqui nesse papelzinho alumínio. Venho aqui, ó. Fecho, né? Pra que é isso? Isso daqui, Clau, a gente vai tirar todo o vácuo, tá? Aí, molhei no algodão. Agora, sabe o que eu vou fazer? Sei lá. Vou pôr fogo. Quer ver? Vou te mostrar. Minha põe esse álcool pra lá. Põe lá no cantinho. Pelo amor de Deus, vou levar embora. Leva embora. Vou pedir pra levarem embora aqui. Pois é. Com a tampinha já na minha mão, ó, a tampinha da garrafa, aí eu venho aqui, você viu que foi pouquinho álcool, né? Não é excesso. Aí eu ponho o foguinho lá, pegou, ó. Tá vendo? Sim. Imediatamente eu tampo. Meu Deus, que loucura. E aí? Dependendo da garrafa... Não, né? ó, ela esquenta, ó. Mas ela apaga já o fogo. Pelo amor de Deus, crianças não façam isso sem supervisão. Isso. E isso daqui é pra fazer o feijão durar. E você não... O ar você Sabe tirou? o que vai acontecer? O foguinho que vai tirar o ar. Tirou o ar. A garrafa vai ficar durinha, como se fosse pedra. Dependendo da garrafa, você escuta até o barulhinho dela retrair. E guarda no armário? Guarda no armário. Um feijão... Você vai acreditar quanto tempo que o feijão vai ficar aí dentro? Sem bicho, não? Sem bicho, sem nada, fresquinho?
5 anos. Que? 5 anos. Essa técnica eu aprendi há anos atrás num curso que eu fiz. Clau, ele fica perfeito 5 anos guardado no escuro. É lógico que ninguém vai deixar 5 anos Não pra vai. comer. Mas para quem mora... Olha, já tá durinha a garrafa, praia, né? Sítio, eu acho que vale a pena. Olha, porque... Cláudia, tá durinha a garrafa, É mesmo, tá nem mesmo. consigo apertar, ó. Nossa, e também serve se aparecer alguém na tua casa. Você dá uma garrafada. É uma mesmo que na pedra ideia. aqui. Não pega acabou, fogo. não deu tempo de falar de tudo, a gente vai ter que fazer armazenamento 2. A gente faz com o maior prazer. Porque falta ainda falar dos legumes e das frutas. Das frutas, né? Rapidinho só, banana não vai. Tem mais alguma outra fruta que não vai na geladeira? Olha, Clau, abacaxi não vai na geladeira, tá? Quê? Abacaxi não vai. Cortado não vai? Não, cortado Tá bom. sim. Você não vai pegar o abacaxi com coroa e pôr na geladeira. E nem quebrar a coroa dele e pôr na geladeira. Tá. Tem que ficar em temperatura ambiente. Você cortou, geladeira. Tá. Morango que a gente tem ali, vai pra geladeira super bem, lavadinho, sequinho, igual eu guardei o alface aqui em camadas de papel toalha, ele fica 5 dias. É porque isso daí estraga mais, essa foi uma boa dica. É verdade. A gente volta, né, Roberto? Com certeza, pra falar um Clau. pouco mais, que saber nunca é demais. Nunca é demais. Nunca e a é cada demais. dia vão surgindo coisas novas. Tá certo. E novas dicas, Com como a do certeza. feijão aí. Só funciona com feijão? Só funciona com feijão, Clau. Você pode até armazenar outros alimentos, mas a durabilidade de 5 anos é só com feijão. Ok. Bom, agora, ó, às vezes você fica comprando pote específico, hermeticamente fechado e uma garrafa de água dá conta. Veja lá, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e esse é o nosso assunto. A doutora Alessandra já está aqui em nosso estúdio, já já a gente fala sobre isso. Dia 15 de fevereiro é o Dia Internacional, lembrado, né, como Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Uma doença que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, atinge anualmente cerca de 8,4 mil crianças e adolescentes no Brasil. Por isso, a importância de um diagnóstico preciso, precoce. Eu estou recebendo no programa a doutora Alessandra Prandini. Ela é especialista em pediatria pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas e também faz parte do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Tudo bem, Claudete? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você me falava há pouco que um problema muito grande é a leucemia, né? E dos cânceres infantis. E costuma atingir crianças em que fase? Então, a leucemia é o principal tipo de câncer infantil, ela vai atingir todas as faixas etárias. E na criança, a gente tem uma divisão aí das crianças menores e das crianças maiores e a diferença da incidência aí dos cânceres nessas faixas etárias. Então, nas crianças menores, antes dos adolescentes, a leucemia é o grande carro-chefe. E dentre os tipos de leucemia, Claudete, o principal é a leucemia linfóide aguda. O que é essa? Essa daí é um tipo de leucemia que a gente, na hora de fazer o diagnóstico, a gente faz essa diferenciação. Ela tem uma chance de cura muito alta, que beira os 90%, aí tem algumas especificações. Mas o tratamento tem que ser precoce. Mas o tratamento tem que ser precoce, o diagnóstico tem que ser precoce. Eu acho que é a grande mensagem aí desse Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E como a mãe percebe isso? O câncer infantil, ele tem fator hereditário? Tem algum sintoma que faça a mãe perceber que tem algo errado com aquele bebê? Tem sim. O que acontece muitas vezes é que existem tipos de doenças genéticas que têm um fator hereditário, mas na criança, diferente dos adultos, esse fator é muito menor. Existem alterações das células e essas alterações levam ao aparecimento do câncer. Então, o que a gente precisa? Que os pais, os pediatras, eles façam esse diagnóstico precoce. Então, os pais vão perceber, principalmente na leucemia, a criança vai estar mais branquinha. Às vezes ela tem manchas roxas em lugares que ela não bateu, pode ter uma febre que a gente não consegue fazer um diagnóstico de uma doença infecciosa. E aí ela vai ser avaliada, às vezes, por um pediatra que vai suspeitar. Então, nós recebemos lá no Itaci, no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, crianças que vêm referida da rede, em que o pediatra fez a suspeita e a gente vai fazer a confirmação ou não. Quantas crianças o Itaci atende? O Itaci, ele tem mais ou menos 300 casos novos por ano, quase uma criança por dia útil. Poxa. E nós temos pelo menos 17 mil consultas por ano.
Também tem um hospital dia em que a gente faz a quimioterapia, tem 39 leitos de internação e também tem transplante de medula óssea. Você é pediatra oncológica há quanto tempo, Alessandra? Eu sou formada há 20 anos. 20 anos. E de lá para cá, houve melhora em diagnóstico, em tratamento? Tem algo novo para tratar nossas crianças? A gente tem uma avalanche de coisas novas chegando, então a cada mês, a cada ano, a gente tem novos medicamentos. Obviamente, muitas coisas a gente tem um pouco mais de dificuldade no sistema único, mas cada vez mais o diagnóstico é precoce, o tratamento é mais efetivo e a nossa chance de cura é cada vez maior. Peça socorro rapidamente, porque o diagnóstico precoce cura vidas. Isso, Claudete. Na verdade, os principais sinais e sintomas do câncer infantil são, então, a febre, a palidez, essas manchinhas roxas. Às vezes, a gengiva da criança fica maior, tem uns sangramentos que não são normais. Esses tumores dentro da cabecinha podem levar crianças a vomitar, principalmente quando acordam de manhã, ter uma dor de cabeça que fazem elas acordarem à noite, elas não conseguirem dormir. Muitas crianças têm um aumento do tamanho da barriguinha, um aumento que estranha aos pais e muitas vezes eles conseguem palpar, né, na hora de dar o banho, sentem alguma coisa ali dentro. Às vezes elas ficam amarelinhas. E o que pode ser? Um carocinho? Podem ser tumores que a gente tem na barriguinha, que nas crianças menores são muito comuns no rim, são comuns às vezes dentro da barriga e a gente vai conseguir, com o diagnóstico precoce, tratar muito mais efetivamente esses pacientes. Além disso, as crianças, às vezes, elas mostram para os pais, elas param de brincar, elas falam que tem alguma dor, elas não estão bem. Então, esse olhar que não estão bem, elas precisam ser avaliadas pelo pediatra. A criança tem que ser ativa, arteira, aprontando, com vigor, não é verdade? Se a criança não está assim, não é que ela é boazinha, tem alguma coisa errada com ela. Vamos lá para o nosso link que tem perguntas para a doutora. Daíse? Clau, agora a gente está aqui com a Bárbara. A Bárbara também tem uma perguntinha. Oi, Clau, eu gostaria de saber como deixar o tratamento menos traumático. Muito obrigada, Bárbara, pela participação. Essa ajuda psicológica para a criança, para a família, importante demais, né, doutora? É muito importante. O tratamento não é só do médico, da enfermagem, mas ele tem uma rede multiprofissional. Então, temos os psicólogos, os nutricionistas, os assistentes sociais, que são extremamente importantes para dar toda a base aí para as famílias. E dentro do hospital, lá do Itaci, a gente tem até uma classe hospitalar. Então, a gente tem uma escola, Claudete, dentro do Itaci, para ajudar essas famílias a terem uma rotina mais normal. Poxa, importante demais, né? Agora, olha, eu estava perguntando dos sintomas, nós enchemos a tela aí e eu quero dar até um tempo para você de casa ler também, você que é mãe, você que é avó, você que tem uma criança na família, que isso é muito importante. Mais comuns de 0 a 14 anos, 33%, como nos dizia a doutora, leucemias, 16% tumores do sistema nervoso central. O que é? Onde é? É dentro da cabecinha, igual desse menininho que a gente vê no cérebro. O vídeo do Connor é desse tumor, dentro da cabeça. Tem vários tipos, mas ele é o primeiro tumor sólido, diferente da leucemia que é líquido, mais comum na infância. E é difícil operar às vezes, que no Connor é difícil, mas a gente faz parte de uma rede de neurocirurgiões, neurologistas, para tentar um atendimento muito precoce. Tá certo. E 14% linfomas. E do lado, nessa tela, você tem aí alguns dos sintomas, citados inclusive aqui pela doutora, para que podem, e eu acho que sintoma é sempre assim, né? Chamar a atenção dos pais para que procurem ajuda. Tomara que não seja nada, mas se for, o atendimento já vai ser rápido e assim como no caso dos adultos, o diagnóstico precoce salva vidas. Salva vidas. A gente tem um prognóstico muito melhor, um tratamento muito mais efetivo, uma criança que chega muito menos doente e que tolera muito melhor o tratamento. Doutora, eu vou deixar mais uma vez aqui, então, o endereço do Itaci para você que quer conhecer, para você que quer colaborar e para você que talvez precise. Há quanto tempo existe o Itaci? O Itaci, o prédio do Itaci existe desde 2002, mas nós fazemos parte do Instituto da Criança sempre e é uma colaboração muito efetiva de todos os profissionais e especialistas.
Então vamos chamar a atenção de todos para esse dia 15 de fevereiro, dia de luta contra o câncer infantil. É um dia internacional, então todos os países hoje estão ligados nesse assunto, não é? Nossas crianças, você viu aí no caso do Connor, são atingidas de forma igual, não é? Obrigada. Um abraço, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer conhecê-la, viu, doutora? Volte outras vezes. Olha, pessoal, em novembro do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, sancionou a nova base de valores para a cobrança do IPTU aqui na cidade. O reajuste de 2022 desse ano, 23 e 24, será limitado à inflação em até 10%. Uma inflação que está bem alta, né? Que não se esperava, mas que subiu pra caramba. Este é o assunto agora para o especialista, professor em Direito e Processo Tributário, Dr. Caio Bartini, que dá palestras não só no Brasil, mas internacionalmente também, a respeito desses assuntos, né, tributários. Tudo que é tributo é com você. A gente tenta falar, porque assim, é muita coisa, né? Tributo, é muito Brasil, tributo para pagar. É muita coisa para pagar. Bom, mas hoje nós escolhemos falar sobre o IPTU. Então, eu vou pedir que o próprio doutor Caio fale, para ficar claro, quantos municípios existem no Brasil, doutor? Claudete, hoje 5.570 municípios no Brasil. E cada um faz a sua lei do IPTU? Cada município tem a sua própria legislação. Então, o que a gente fala, por exemplo, aqui, vai ter perguntas sobre São Paulo. Por exemplo, Estado de São Paulo, vai ter gente que vai nos perguntar, que é de Osasco, então a legislação vai mudar. Tá. Então, o que tem que ficar claro para aquele que nos assiste? Tem coisas que nós vamos falar que, lógico, é genérico, serve em regra para todos os municípios, mas tem coisas que são específicas de cada municipalidade. E é lógico que você vai avisar as pessoas, mas eu já chamo a atenção do nosso link, então, é importante saber onde a pessoa mora. Agora, não deu para decorar tudo isso, né? Ou saber tudo isso de cabeça. Não dá. Mais de 5 mil municípios. É impossível, não tem condição. E existem algumas coisas básicas. O que é básico no IPTU? Na verdade, existem normas que são genéricas, gerais, que servem para todos os municípios. Então, por exemplo, quem são os contos do IPTU, quem tem que pagar o IPTU, qual é a base de cálculo? Proprietário de um bem imóvel situado numa zona urbana, ou o possuidor direto ou o detentor de um domínio útil. Então, é aquela pessoa que muitas vezes não tem a escritura, ele não tem a propriedade, mas ele tem os mesmos direitos como se proprietário fosse. Tipo uso capião, não? Então, um exemplo típico, aquela pessoa que está no imóvel durante bastante tempo, mas ela ainda não tem uma escritura definitiva daquele bem. Mas é verdade que se uma pessoa está no imóvel, por exemplo, emprestei a casa para uma pessoa, e ela está lá, e ela está pagando IPTU, já vem no nome dela, ela pode ficar com esse imóvel para ela? Então, aí existe uma situação que a legislação pode implicar da possibilidade da pessoa utilizar de uma medida judicial ou até mesmo extrajudicial de um uso capião. Mas o que é importante ressaltar, Claudete? Qual que é a base, a regra de IPTU? A pessoa, ou ela é proprietária de um bem imóvel, não precisa ser necessariamente, quando a gente fala de bem imóvel, a pessoa fala, tem que ser uma casa, tem que ser, não, pode ser um terreno, né, situada numa zona urbana do município. Consequentemente, a pessoa que não tem a escritura definitiva, mas que ela exerce os mesmos direitos como se ela fosse proprietária do bem. Sim. Né? Então, esta pessoa também passa a ser contribuinte. E se for na zona rural? Então, zona rural já existe um outro tributo. É o que ITR, não é IPTU. É o Imposto Territorial Rural. Ok, vamos às perguntas do nosso público, então, e você vai me contando, tá? Sim. Esse caso, tudo bem, esse não, porque nós estamos com o link hoje em Osasco, no município de Osasco. Pois não, Daíse? Oi, Cláudia, eu tô aqui com a Miriam agora e ela tem uma pergunta muito interessante. Bom dia, Cláudia. Eu queria saber se construir uma estação de metrô no meu bairro, vai valorizar... Se valoriza? Ao vivo é assim. É isso que ela... Ficou nervosa, começou a dar risada. Olha, eu já vi de tudo. Tem gente que, entrevistado, às vezes fica nervoso e pega assim na sua mão, né? Segura na tua perna, esquece o que vai falar. Televisão mexe mesmo com as pessoas. Mas, por exemplo, eu acho que eu entendi o que ela estava querendo dizer. Eu tenho uma casa
e, de repente, o meu bairro cresceu. O imóvel continua o mesmo, mas esse bairro está mais valorizado. O metrô demorou, mas chegou. Enfim, outras coisas, outras construções. Isso aumenta o valor do IPTU? Como é calculado, Claudete, doutor? existe uma chamada planta genérica de valores, Tá. que cada município tem o seu. Essa planta genérica de valores, ela vai estabelecer, por exemplo, qual que vai ser a base de cálculo do IPTU. Em regra, pela norma, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Tá. Aí vem a questão, como é que se calcula o valor venal? Tá. Então, o valor venal ele leva em consideração metro quadrado, uso, localização, edificação, se a pessoa cumpre ou não uma função social. E essa planta genérica, ela é atualizada periodicamente. Então, parte-se de uma premissa do seguinte, olha, se eu tive um aumento da base de cálculo do IPTU, quer dizer, olha, eu estou pagando mais caro o IPTU. Tá. Justifica ou por uma questão de uma atualização monetária, sim, ou eventualmente que teve alguma espécie de valorização que fez com que aquela base aumentasse. E essa valorização pode estar ao redor, então? Sim, porque quem vai definir essa valorização é o município. Você fala assim, mas é o Poder Executivo que vai definir? É. Tal bairro era mais carente, mas o bairro agora está ótimo, melhorou muito, então aqueles imóveis valem mais. Passei por o imposto obras, é maior. Exatamente. Passei por obras de infraestrutura, teve a construção de uma praça, teve a construção, por exemplo, conforme a pergunta da colega, teve uma construção de um metrô, isso facilitou, isso fez com que o acesso ficasse melhor, E isso trouxe maior consequentemente vai valorização. trazer maior valorização. Agora, eu gostaria de saber sobre a casa. Olha o caso que aconteceu, que eu vou contar para vocês, de um senhor aqui. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele. Acho que o nome eu não vou ter. Mas isso aconteceu há uns 3 dias. Um idoso de 75 anos, ele foi soterrado pela parede de uma residência aqui em São Paulo, na rua Abílio de Souza, no bairro Tiradentes. Não foi aqui em São Paulo, no bairro Tiradentes, foi em Mato Grosso do Sul. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa. Ele teve um politraumatismo e em estado grave, né? Depois, infelizmente, veio a falecer. Agora, o que foi apurado, doutor? Ele tinha uma casa, aí ele construiu uma outra casinha, assim, no mesmo terreno. E quando ele soube do aumento do imposto, o que ele foi fazer? Ele foi demolir aquilo que ele tinha feito, porque ele não ia ter dinheiro para pagar o imposto. E, incomodado com isso, ele foi lá e arrebentou a parede. Estava arrebentando a parede caiu, não é de verdade esse caso. A parede caiu sobre ele e soterrou esse senhor. 75 anos. Há 2 anos ele decidiu construir ali, né, colocar a estrutura tal, para essa casinha. Aí levou tudo para baixo de medo de pagar o IPTU. E faleceu. Por conta disso, foi com politraumatismo para o hospital e acabou falecendo. Se eu construo, a pergunta é, se eu construo alguma coisa no meu terreno, tinha só um quarto, sala e cozinha, aí nos fundos lá eu fiz uma edícula, fiz uma casinha nos fundos, eu pago mais? Primeiro, para construir, eu preciso de licença. Você precisa de autorização. Então não adianta você chegar na tua casa e falar assim, eu quero aumentar. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero subir mais uma laje. Você precisa saber primeiramente se naquela zona que existe uma determinação ou uma autorização da municipalidade para que se tenha. Pronto, se eu vou pedir autorização, eles já vão descobrir que eu aumentei minha casa ou aumentar o imposto. Agora a pessoa ela faz o quê? Eu vou tentar fazer isso sem descobrir. Se chegar a fiscalização, além dela ser com certeza tributada, mas ela vai tomar multa. Ela vai ser penalizada, sim. Tá certo. Vamos às perguntas do nosso público. Você que mandou vídeos aqui, obrigada. É @programa Vou Te Contar. Todos os dias nós anunciamos as próximas entrevistas e as pessoas participam. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Meu nome é Jennifer, tenho 22 anos, falo de São Paulo. E gostaria de saber se posso ser despejada se eu atrasar o IPTU. Nós estamos aqui recebendo o doutor Caio, que daqui a pouquinho responde. Tudo bem, doutor? Eu já volto aí para a sua resposta. E pode continuar mandando perguntas para a gente. Mudando a tela aqui, nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o Festival Rede TV Plus. Chegou a sua oportunidade de ganhar muito, porque ele chegou com tudo em 2022. Sabe quanto?
R$1.200.000 em prêmios. Um deles pode ser seu. Tem tantos tablets, smartphone, aqueles relógios digitais, né, de pulso, todos de última geração. Ainda tem churrasqueiras elétricas, caixas de som potente, o aspirador robô, que é o sonho de toda dona de casa. Ficar vendo o programa e o robozinho trabalhando, lavando chão, passando pano, varrendo. Eu também quero um desse em casa, viu? Olha aí que lindão. Aos sábados, além de tudo isso, você vai concorrer a uma incrível Smart TV 70 polegadas. E aos domingos, a sua chance de faturar R$25.000 para gastar da maneira que você quiser. Para participar, fácil demais. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui na tela perto de mim. Ele vai te levar direto ao nosso WhatsApp. E lá você realiza a sua assinatura. E olha, o Festival de Prêmios preparou uma surpresa para o Dia das Mães. Porque mãe merece. Olha o carrão que você pode ganhar para dar para sua mãe. Uma BMW X1. Vale mais de R$250.000 esse carro. Ela vai gostar ou não? Eu sou mãe, acredite, a tua mãe vai amar esse carrão, viu? Então participe, porque só participando você tem a chance de levar. Venha, acredite na sua sorte, Rede TV Plus. Garanta a sua participação agora. Então, doutor, vamos responder. Vamos responder a Jennifer. Vamos. A Jennifer falou sobre despejo. O que a gente tem que entender? Nós temos uma norma federal que diz o que é considerado um chamado bem de família. Então, bem de família é aquela única propriedade, por exemplo, dentre outros, tá? Mas é uma única propriedade que você mora, reside, você não tem a outra propriedade e ali você estabelece, então, ao seu domicílio, sua residência. O que acontece? Se você tem débitos de IPTU, a legislação diz o seguinte: o governo pode, inclusive, penhorar o seu imóvel. Então, você está devendo IPTU durante X tempo. Você vai ser avisada, vai ser comunicada. Se você não paga, o teu imóvel ele pode ir à penhora. Isso é o que a norma diz. O que acontece com as decisões dos tribunais hoje? Tem tribunais no Brasil, né, os tribunais superiores, que dizem, olha, só que se aquela pessoa é a única moradia que ela tem, ela não tem outro lugar para ir, e ela tão somente não está pagando por questões de ordem econômico-financeira, então essa situação ela pode ser revista. Mas eu digo claro, a lei determina que se você tem débitos de IPTU relativos ao imóvel, você pode ter seu imóvel penhorado. Vamos a mais uma pergunta em vídeo do nosso público. Você que mandou seu vídeo aí para o WhatsApp, sempre pode participar do programa. Você pergunta, a gente responde aqui. Hoje o doutor Caio está aqui comigo. Sabe tudo sobre IPTU para tirar todas as dúvidas. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Meu nome é Lucas, eu tenho 27 anos, falo de São Paulo, capital. Nessa pandemia eu perdi meu emprego e eu não tenho como efetuar o pagamento do IPTU. Tem algum recurso que possa me ajudar a isentar esse pagamento? Tchau. Obrigada, querido. Existe, doutor? Lucas, não tem. Eu vou dizer o porquê. O IPTU ele é um imposto que ele recai sobre o que a gente chama de eventual presunção de riqueza. Ou seja, se você tem, parte da premissa que você pode pagar. Lógico, a lei de cada município, a depender de onde você mora, a lei de cada município ela pode estabelecer benefícios. Então eu posso ter, por exemplo, como aconteceu na questão da pandemia, ver pessoas que perderam os seus empregos. Sim. E a legislação do município, mas aí vai depender de uma autorização legislativa, a lei ela pode conferir inclusive uma moratória, ou seja, uma dilação, uma postergação de prazo. Ok. Não está podendo pagar agora, mas isso tem que Depende da lei, Claudete. Tá. E tem que ser requerido na prefeitura. Tem que ser requerido na própria prefeitura. Algumas podem oferecer algumas isso, e outras não. Em quantas parcelas é dividido o IPTU? Em regra, 10 parcelas. 10. Agora já foi, porque estamos em fevereiro. Mas você aconselha o que como especialista? Pagar à vista ou não? Isso vai depender muito do fluxo econômico de cada pessoa. Sim, mas tem desconto? Tem desconto. Assim, lógico, cada legislação que eu disse, cada município pode colocar o seu. Tá. Vamos colocar um exemplo do município de São Paulo. Tá. O município de São Paulo colocou um desconto à vista de 3%. A depender do valor que se paga de IPTU é interessante. Tá.
se tiver, né, como dispor daquele dinheiro, vale a pena. Aliás, deixa eu informar que o senhor lá, que eu contei a história, que foi soterrado, ele está vivo. Ele está no hospital entubado, em um estado gravíssimo, mas não perdeu a vida, não. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Oi, Claudete, tudo bem? Me chamo Eduardo Vinícius, eu tenho 22 anos, sou de Caruaru, Pernambuco e queria tirar uma dúvida contigo. Eu moro de aluguel e o dono da casa veio me cobrar IPTU. Isso tá correto, amiga? Eu devo pagar realmente o IPTU? Me explica. Tá bom, querido. Um beijo aí, pessoal de Pernambuco. Eu acho que sim. O Eduardo tem que pensar o seguinte, né? Tudo vai depender do que está previsto no contrato de locação. Normalmente é o inquilino que paga, né, doutor? No contrato de locação, olha o que acontece. Ele vai estabelecer ali, geralmente, o preço do aluguel e vai falar, olha, você se responsabiliza pelas parcelas de IPTU, taxas, dentre outras. É importante ressaltar o seguinte, veja só, Eduardo. Se você não paga, a inscrição endividativa e a execução fiscal não vem em seu nome, vem no nome do proprietário. Do proprietário. Então, isso é uma convenção entre as partes. E o proprietário tem que ficar de olho, então. Lógico. Eu pego quantas vezes, Claudete, já aconteceu, da pessoa falar assim, mas eu deixei para o locatário, confio, o locatário vai pagar. De repente, o proprietário recebe uma inscrição endividativa, uma execução fiscal, dizendo o seguinte, ó, você está devendo horrores de IPTU. Aí depois ele quer discutir no processo, falando, não, mas eu fiz um contrato de locação. Não adianta, porque pela lei, quem existe naquela relação é você, proprietário, não é o locatário. Mas a lei permite que ela ele autoriza passe... por um contrato, uma possibilidade da pessoa assumir aquele preço. Que inclusive no meio do preço está o IPTU. E às vezes o contrato no Brasil ainda se faz muito contrato de boca, né? Assim, verbal, né? Verbal, vai alugar para um amigo, vai alugar para um conhecido. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete, tudo bem? Eu sou Isadora Salomão e o meu boleto de IPTU chegou atrasado. Eu quero saber se eu tenho que pagar juros por isso, né? Me responde aí. Obrigado. Nossa, tchau, tchau. Tchau, Tchau, querida. Eu gostaria de saber também. É boa pergunta sua. Eu gostaria de saber se multa de trânsito tem que pagar atrasado, porque estão chegando as de 2020 agora. Uma loucura. Um susto a cada dia. Uma loucura. Doutor, e aí? Então, chegou atrasado o boleto? Se chegou atrasado, Isadora, por culpa da própria administração pública, ou seja, olha, deveria ter chego em determinada data, não chegou. Mas pode ser correio, pode ser um monte de coisa. Exato. Aí, neste caso, é possível você discutir o montante de multa e de juros. Geralmente, você tem que ficar atento ao quê? A data de vencimento do boleto. Né? Porque muitas vezes eles mandam com antecedência, ou muitas vezes atrasado, mas eles colocam ali um prazo para que se possa pagar sem os juros. Sem juros, sem a multa. Agora, se foi, por exemplo, por culpa, olha, um amigo recebeu, eu não estava no imóvel, outra pessoa, e aquilo não chegou diretamente na minha mão, atrasou. Esquece. Também esquece. Agora, essa multa, ela é fixa? Então, qual o valor da multa? A legislação, cada lei municipal pode estabelecer. Eu vou colocar um exemplo em São Paulo. 0,33% ao dia, limitando-se a 20% do valor. Em termos de juros. Tem que pagar em dia. Né? Juros nunca é bom, né? Exatamente. Tem que pagar em dia. Eu vou dar um recado. Antes, vamos deixar uma pergunta para você, tá bom, doutor? Pode falar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu recebi um imóvel como herança de um parente. Aí eu queria saber agora se eu passo a pagar o IPTU ou ele passa a ser isento. Será a herança deixa o imóvel isento? Imóvel, o fato de você receber por uma herança em decorrência da morte de um parente, não vai afastar a incidência do IPTU, não. Não. Ou seja, não. A não ser, por exemplo, porque a questão que envolve... Se o IPTU for muito grande, é presentinho de grego, hein? Exatamente. Esse é o grande problema. Muitas vezes a pessoa, ela fala assim, mas eu não tenho capacidade econômica. Aí o fisco vai falar para ela o seguinte, não, querido, vende o imóvel e compra um isento. Porque assim... E quais são os... Isso que eu queria te perguntar, doutor. Quais são os imóveis isentos aqui no município de São Paulo? Olha, se nós pegarmos aqui no município de São Paulo, se você pegar imóveis decorrentes de templo de qualquer culto. Mas templo arrecada, mas não paga. O templo, na verdade, a Constituição assegura isso, inclusive. Isento. Isso para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Tá.
associações, aqui no município de São Paulo, tem associações e agremiações. Existem as pessoas que são... Agremiações, você está querendo dizer entidades time de futebol até? Pode ser também. Eu posso ter, por exemplo, Claudete, aqui também, pessoas que são aposentados, pensionistas, que têm um determinado limite de valor que ela possa receber por mês, desde que aquele imóvel seja único, seja utilizado como residência. Aí tem que provar o quanto recebe, que não dá para pagar. Existe, inclusive, casinha em São pequena. Paulo... Então, existe, inclusive, em São Paulo, isenções que levam em consideração o valor venal do imóvel e a metragem do imóvel. Que orientação final, então, você deixa para o nosso público? E sobraram perguntas, você vai ter que voltar Não muitas. tem problema. Viu, Claudete, o que eu deixo de orientação para você que nos assiste? Primeiro, toda e qualquer dúvida que você venha a ter, que envolva tributos no geral, seja IPTU, seja IPVA, seja imposto de renda, que são aquelas dúvidas que são mais comuns de qualquer cidadão. A primeira coisa é os sites específicos da Prefeitura, sites da Fazenda do Estado. Isso de qualquer um dos mais de 5 mil municípios. Isso, dos municípios, das 27 unidades federativas, juntando aí os estados mais o Distrito Federal e da União. Então, você quer tirar dúvidas, por exemplo, de imposto de renda. Geralmente, hoje, por uma questão de transparência, existe um item de perguntas e respostas da administração pública. E a administração pública coloca lá, olha, quais são as principais perguntas, quais são as respostas. E se eventualmente tiver alguma dúvida ainda, você pode procurar tirar a sua dúvida com um especialista. Eu, inclusive, Claudete, deixo colocado aqui para a galera que quiser, por exemplo, adicionar. Hoje está muito fácil, né, o pessoal utilizar Instagram. Tem o meu Instagram, @prof. Na tela. Aí, Caio Bartini é o Instagram. Então, se você tem dúvida, por exemplo, se eu puder te ajudar, vai ser um grande prazer. Tá certo, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Tenha um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço. Obrigado. Hoje não tem comidinha aqui para te oferecer, mas tem um bom almoço. Para vocês também, um lindo dia. Continue na Rede TV, vem aí João Kleber. Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente está aqui sempre ao vivo com todo o Brasil. Beijo.